Primeiro, eu vou digitar alguns conteúdos aqui em várias células. Vamos colocar aqui na célula A1 aula, vamos colocar aqui na B2 curso, bem aleatório aqui, ó. Vamos colocar na A4 mesa, mais adiante aqui na C5 mouse, vamos só colocar mais uma, mais abaixo aqui vamos colocar impressora. Bem, eu coloquei diversos conteúdos em várias células aqui da minha planilha do LibreOffice Calc e agora esta célula que contém aqui aula, que é a célula A1, eu vou alterar as formatações dessa célula. Eu vou aplicar aqui negrito na tecla de atalho Ctrl B, que deixa a fonte mais espessa. Vou colocar itálico da tecla de atalho Ctrl I, que deixa a fonte inclinada. E ainda vou colocar o sublinhado da tecla de atalho Ctrl U de underline, que coloca uma linha na parte inferior. Então percebe que ali a célula A1, ela realmente tem formatações diferentes do restante das células dessa planilha. Pessoal, se eu quero copiar a formatação dessa célula, que é o negrito, itálico, sublinhado, certo? Não o texto, copiar a formatação e aplicar essa mesma formatação, por exemplo, aqui na célula B7, onde tem impressora. Qual o procedimento? Vem comigo, eu vou selecionar a célula A1, vou aplicar a princípio um clique aqui no botão clonar formatação da barra de ferramentas padrão, então vamos aplicar um clique, e agora eu vou aplicar um clique sobre a célula que eu quero copiar essa formatação, então vou clicar lá na célula B7 agora. Percebe que agora a célula B7 ficou com impressora, quer dizer, o mesmo texto, isso não mudou, mas se vocês observarem, alterou a formatação. Quer dizer, ele pegou o negrito itálico sublinhado da célula A1, e aí eu apliquei um clique ali no botão clonar formatação, e ele aplicou essa mesma formatação lá na célula onde eu tinha impressora, que era a célula B7. Então o que esse botão faz é o que o próprio nome dele indica. Ele clona a formatação, não o conteúdo. Agora, percebe que quando eu apliquei um clique só no botão clonar formatação, ele perdeu a sua ação. Perdeu sua ação quer dizer o seguinte, que agora eu tento clicar aqui sobre outras células, ele não está clonando aquela mesma formatação. A dica aqui é a seguinte, se eu quero clonar a formatação para mais células, então o ideal é aplicar duplo clique. Duplo clique no botão clonar formatação, permite que ele aplique a formatação em uma célula e continue ativo para que eu continue aplicando aquela mesma formatação em outras células. Vamos ver isso na prática então. Vou desfazer aqui a operação que eu fiz antes, deixando só a célula A1 com a palavra aula com negrito itálico sublinhado e todas as outras sem negrito itálico sublinhado. Tá? Selecionei a célula 1 e agora vou aplicar duplo clique aqui no botão clonar formatação. Apliquei duplo clique. Agora eu vou clicar sobre a célula B7 onde tem impressora e ele clonou essa formatação. E percebe que como eu dei duplo clique no botão clonar formatação, ele continua ativo. Olha ali o símbolo, ó, uma latinha virando tinta. Aí eu vou clicar aqui sobre mouse, clonou a formatação e ele continua ativo. Vou clicar sobre mesa, clonou a formatação e ele continua ativo. Vou clicar sobre curso, clonou a formatação. Até o momento que eu não quero mais, então agora eu posso clicar de novo no botão clonar formatação para desativar ele ou pressionar a tecla ESC do teclado, que aí também desativa esse comando e aí pronto, não estou mais com clonar formatação ativado, certo? Então esse é um ponto, a diferença de um clique para duplo clique, porque um clique ele aplica a formatação e perde a ação. Duplo clique aplica aquela formatação e mantém a ação do clonar. E aí ele continua aplicando aquela mesma formatação para outras células que porventura eu deseje aplicar aquela formatação, certo? Um detalhe importante, quando a gente clica aqui no menu formatar, atenção, menu formatar, a gente também encontra o botão clonar formatação ali dentro do menu formatar. Então, usuário, e tanto faz, é a mesma coisa, ou eu clico pelo botão lá da barra de ferramentas, ou vou clicar aqui no clonar formatação do menu formatar, como a gente viu.